Vamos dar continuidade neste momento à nossa série de mensagens, e hoje nós encerramos o ciclo, de 12 mensagens proféticas para 12 meses de vitórias. E eu profetizo, meu irmão, minha irmã, que hoje será um dia especial, será uma noite especial, que essa palavra vai falar ao teu coração e que você vai sair daqui abençoado. Você recebe essa palavra? Diga glória a Deus. Amém. Queridos, falando sobre então o reino de Deus, como temos abordado ao longo de algumas semanas, nós podemos perceber o seguinte, que infelizmente muitas pessoas estão construindo reinos para si. Construindo reinos para si. Porque buscam apenas fazer a sua própria vontade. Buscam apenas seguir os próprios caminhos que acha correto. São pessoas que até mesmo estão dentro das igrejas, ouvem a direção da liderança, a direção da palavra de Deus, mas não têm sido plenamente, totalmente, podemos dizer assim, obedientes e fiéis. Fazem tão somente aquilo que querem, que acham correto. Com isso, meus irmãos, estão criando o quê? Reinos para si, metodologia de vida, sistema de vida para si próprio, porque são realmente insubmissos à palavra de Deus, à vontade de Deus. E quando, queridos, nós estamos e temos falado, o projeto é Vivendo o Reino de Deus. Quando estamos vivendo o reino de Deus, queridos, nós precisamos sermos absolutamente submissos ao Senhor. Amém, amados? Submissos ao Senhor, submissos à sua vontade. Jesus orou: venha o teu reino, seja feita a sua vontade. Que essa oração, querido, querida, seja realmente uma oração prática, uma oração vivida por nós. Que o reino do Senhor realmente se confirme, se estabeleça e que tenha total legalidade, legitimidade na nossa vida e seja real. Não seja meramente uma utopia, uma fantasia, um conto de fadas. Não, que seja realmente real, que nós possamos viver realmente em submissão à vontade do Senhor, ao reino do Senhor, porque esse sistema, irmãos, que o mundo nos oferece, que o mundo propõe, esse meio de vida, o qual a própria pessoa define o que quer, como quer fazer acontecer, que cria reino para si próprio, amados, é um castelo de areia, é levantar uma estrutura, uma casa sem fundamento algum, porque tudo, meu irmão, nesta terra é passageiro, tudo é temporário, mas o reino do nosso Deus, ele permanece e ele prevalece. Diga glória a Deus, amados. Quero compartilhar esse texto que confirma isso em Lucas, Evangelho de Lucas capítulo 1, veja comigo, Lucas capítulo 1, verso 33, Lucas capítulo 1, verso 33, e reinará eternamente na casa de Jacó, e o seu reino não
terá fim. Diga glória a Deus, queridos. O reino de Deus não terá fim. Aqueles que estão construindo, queridos, reinos para si, esses reinos, eles não vão subsistir, eles não vão resistir ao tempo. Nós vemos realmente muitos impérios, muitos reinos se estabelecendo por aí. E você olha e fica admirado, né? Pelo poderio, pela estrutura, pela força. E você fala, é uma estrutura fantástica. É uma estrutura muito grande. É um ministério muito grande. É uma igreja, é uma denominação, é uma empresa, é isso, aquilo, uma associação. Tu olha, tu vê. Aos olhos dos homens, pode até ser. Mas, querido, querida, se não estiver realmente centrado na vontade de Deus, se não estiver realmente desempenhando e cumprindo a vontade do Senhor, essas estruturas estão criando e formando reinos para pessoas, apenas com a prepotência de se mostrar, com a prepotência de exaltar o seu próprio nome, de construir um nome, de querer entrar para a história. Amados, nós vemos hoje uma preocupação, uma valorização muito grande de denominações, de cantores, de pregadores, de músicos, que chamam mais atenção para si do que o próprio Cristo. As pessoas se preocupando muito mais em se mostrar, em mostrar a sua capacidade, em mostrar o seu poderio, em mostrar a sua inteligência, em mostrar que pode, que é capaz, do que realmente exaltar, engrandecer, propagar, difundir o Evangelho do Senhor. Convém que ele cresça e eu diminua, disse João Batista. Diga glória a Deus, amados. Toda honra e toda glória deve ser dada ao Senhor. Diz o Senhor através do profeta: a minha glória não darei a outrem, não darei a ninguém. Queridos, quando Satanás tentou usurpar a glória de Deus, ele caiu. Quando o homem também tenta fazer isso, ele vai padecer, ele vai sofrer, ele será derrotado, ele será humilhado. Porque diz a palavra do Senhor que aquele que se exalta, este será abatido, será humilhado. Porém, aquele que se humilha, este será exaltado. Diga glória a Deus. Então, amados, nós vemos pessoas querendo construir reinos para si, impérios para si, elevar o seu próprio nome, ao invés de se preocuparem em exaltar o nome do Senhor. Tem algumas igrejas, principalmente aí as televisivas, né? Que até na abordagem a gente vê uma explícita inclinação
para que o nome daquela igreja ou o nome daquele pastor seja exaltado, ao invés do nome de Jesus. Não, quem me curou foi a igreja, quem me curou foi o pastor. Irmãos, a igreja não cura ninguém, o pastor não cura ninguém, não liberta, não salva ninguém. Quem faz isso é Jesus Cristo. Diga glória a Deus, amados. É Ele quem faz todas as coisas, amém? E esse reino, sim, esse reino, o reino de Deus, amados, esse reino não terá fim. O reino dos homens é passageiro, pode até mostrar ali, né, um vulto muito grande, ter uma aparência vultosa. No entanto, meu irmão, é tudo passageiro. Um dia está de pé, no outro dia pode acabar. Mas o reino do Senhor subsiste para sempre. O reino do Senhor é eterno. Amém? Amados, eu quero falar sobre alguns princípios importantes para o fortalecimento do reino de Deus na igreja. Porque, como eu disse, muitos estão criando impérios para si, muitos estão criando estruturas para si, mas o que é realmente o reino de Deus na vida da igreja? O que é o reino de Deus na vida da igreja? E eu separei aqui nessa noite para abordarmos, queridos, alguns princípios para o fortalecimento do reino de Deus na igreja. Princípios para o fortalecimento do reino de Deus na igreja. Porque a igreja, ela está inserida no reino de Deus. A igreja não é o todo do reino de Deus, é parte do reino de Deus, ela está inserida no reino de Deus. Então, quais são os princípios? Quando a gente fala de princípio, a gente está falando de fundamento, né, queridos? A gente está falando de base, a gente está falando de estrutura. Nós estamos falando de normas, de conceitos, de diretrizes que são inegociáveis, que são sólidas. Então, quais são esses princípios, queridos, que vão fortalecer o reino de Deus na igreja? Primeiro princípio, 1 Coríntios 10:10. Quero falar sobre o primeiro princípio que é fundamental para o fortalecimento do reino de Deus na igreja. É o princípio da unidade. 1 Coríntios, capítulo 1, verso 10. Perdão, 1 Coríntios 1:10. Princípio da unidade. Rogo-vos, porém, irmãos, pelo nome do Senhor Jesus Cristo, que digais todos uma mesma coisa, e que não haja entre vós dissensões, antes sejais unidos em um mesmo pensamento e em um mesmo parecer. Diga glória a Deus, queridos. Aí está, meu amado, minha amada, o primeiro princípio fundamental para que o reino de Deus seja verificado numa igreja. Esse princípio é inegociável, esse princípio é fundamental, ele tem que existir numa igreja que é prevalecente, que vai prevalecer, que vai subsistir, que vai exaltar o nome do Senhor. Uma igreja vitoriosa, ela precisa caminhar, viver em unidade.
Diz o salmista: quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Não pode, querido, querida, haver divisão. Não pode, querido, querida, haver dissensão no corpo de Cristo. A igreja é o corpo de Cristo. E esse princípio é fundamental. Não tem como aquele grupo, aquele departamento, aquele setor da igreja crescer se alguns estão puxando para um lado e outros para o outro. Não dá, não tem como. Tem que haver o quê? Tem que haver o mesmo parecer, o mesmo pensamento, tem que haver a mesma disposição de coração. Diga glória a Deus, amados. Amém? Tem que haver. Não pode haver divisão, dissensão. Não pode haver duas visões. Visão mais visão é igual a divisão. Amém? A visão tem que ser uma. Se foi dada por Deus uma visão, se foi dada por Deus uma estratégia, vamos todos trabalhar em prol daquela visão. Vamos todos trabalhar, todos juntos e aliançados e unidos de alma, para que aquela proposta realmente ela venha a desenvolver, a crescer. Amém? Esta é a vontade do Senhor. Esse é o querer do nosso Deus. Amém? Então, o primeiro princípio, querido, querida, para realmente uma igreja, ela está inserida no reino de Deus. Um fundamento para que o reino de Deus venha realmente estar na igreja, tem que haver a unidade. O princípio da unidade para o fortalecimento do reino de Deus na igreja é determinante. O segundo princípio que eu quero listar para a igreja é o princípio da integração. Vamos a 1 Coríntios 12, verso 15 e 16. 1 Coríntios capítulo 12, verso 15 e o 16. Se o pé disser, porque não sou mão, não sou do corpo, não será por isso do corpo? E se a orelha disser, porque não sou olho, não sou do corpo, não será isso do corpo? Amém? Ou seja, irmãos, cada membro do corpo tem a sua relevância, tem a sua importância. Nenhuma parte do corpo humano ela é desprezível, descartável ou inútil. Muito pelo contrário. Cada uma foi colocada por Deus com o seu devido propósito, com a sua devida importância. Amém, amados? É assim que Deus trabalha. Deus, na sua sabedoria, assim constituiu, assim formou o homem. E nós, queridos, como igreja, esse princípio é fundamental, o princípio da integração. Por que esse princípio é fundamental, pastor, na igreja? É um princípio, querido, querida, do reino de Deus, que deve ser notório na vida da igreja, porque a pessoa, quem quer que seja, a classe social que seja, se é pobre, se é de classe média, se é rico, se é feinho, se é mais ou menos, se é bonitão, bonitona, se é magro, se é mais ou menos, se é gordo, se é isso, aquilo, aquilo outro, não, nada importa. Amém, amados? Todos são importantes e valiosos para Deus da mesma forma, absolutamente iguais
diante de Deus. Então, esse é um princípio que deve vigorar, que deve reger a casa do Senhor. Não pode haver nenhum tipo, meu irmão, minha irmã, de discriminação em absolutamente nada, porque nós não fazemos acepção de pessoas no reino de Deus. Amém ou não amém, amados? Não há melhor, pior, não há mais amado, menos amado. Amém? Deus olha a todos no mesmo patamar. No reino de Deus, o princípio da integração é fundamental. O que é integrar? Queridos, o que é integrar? Integrar é inserir. Integrar é colocar, é alocar. Integrar é misturar. Amém, amados? Então nós temos que pegar aqueles que estão longe de Deus, aqueles que estão cansados, deprimidos, aqueles que são, pela sociedade, pela ótica da sociedade, a escória da sociedade, são desprezados pela sociedade, mas para Deus tem valor. Então nós devemos fazer o quê? Pegar essas pessoas e integrá-las no reino de Deus, porque esse é um princípio fundamental, um princípio fundamental do reino de Deus na igreja, é o princípio da integração. Todos devem estar integrados na igreja, porque todos têm valor para Deus. Diga glória a Deus, queridos. Então, primeiro princípio, o princípio da unidade. Segundo princípio, o princípio da integração. Terceiro princípio, 1 Coríntios 12, 21 e 22. 1 Coríntios 12, 21 e 22. Terceiro princípio, para o fortalecimento do reino de Deus na igreja, que tem que ter na igreja, meu irmão, isso é princípio do reino de Deus, é o princípio da interdependência. Interdependência, olha o texto. E o olho não pode dizer à mão: não tenho necessidade de ti. O olho pode dizer para a mão isso? Não tenho necessidade de ti? Nem ainda a cabeça aos pés: não tenho necessidade de vocês. 22. Antes, os membros do corpo, que parecem ser os mais fracos, são o que, queridos? Necessários. Ou seja, o terceiro princípio, queridos, para o fortalecimento do reino de Deus na igreja, que deve existir na igreja para que essa igreja seja uma igreja vitoriosa e que influencie a sociedade, deve haver o que? A interdependência. Nós somos interdependentes. Nós estamos ligados, somos dependentes uns dos outros. Amém? Interdependentes, uma relação de dependência. Nós somos dependentes de Deus, apenas de Deus, mas com o nosso irmão nós somos interdependentes. Por quê? Porque eu preciso de você e você precisa de mim. Então é uma troca. Há uma interdependência. Então, queridos, o princípio da interdependência é um princípio do reino de Deus que é fundamental na vida da igreja. Você precisa ter essa compreensão, que a tua vitória é a vitória do teu irmão,
que a vitória da tua irmã é a tua vitória, que a derrota dela é a tua derrota. Amém, amados? Porém, às vezes nós percebemos o que, irmãos? Nós percebemos que tem pessoas que, dentro da igreja, dentro da igreja, que fica enciumada, que fica ali, invejoso, invejosa com a bênção do irmão, com a bênção da irmã. É ou não é verdade, irmãos? É lamentável. É lamentável isso. Isso não pode acontecer de jeito nenhum na vida da igreja. No reino de Deus não pode acontecer isso. Nós precisamos amar uns aos outros, precisamos ajudar uns aos outros, precisamos conquistar, ajudar o outro a conquistar. Essa relação, ela é fundamental. Deus gosta disso, Deus ama isso, que sejamos dependentes dEle e interdependentes para com os nossos irmãos. Posso ouvir um glória a Deus, queridos? Então, ninguém pode ser colocado de lado, ninguém pode ser desprezado, ninguém pode ser colocado numa posição de maior importância ou de menor importância. Todos devem estar ligados, interligados, e todos trabalhando mutuamente para o crescimento, fortalecimento do corpo de Cristo, da igreja de Jesus. Diga glória a Deus. Muito bem. Esse é mais um princípio. Outro princípio fundamental, querido, querida, do reino de Deus, é o princípio do perdão. Vamos a Marcos 11, 25. O princípio do reino de Deus, chamado perdão, é fundamental na vida da igreja, fundamental na vida de qualquer cristão. Porque, querido, querida, como crescer, como avançar, como o reino de Deus vai subsistir sem o perdão, sem a prática do perdão, sem perdoarmos os nossos devedores, sem perdoarmos uns aos outros, que às vezes existem conflitos familiares, existem conflitos entre amigos, existem conflitos entre irmãos, porque o ser humano é complicado, né? O ser humano é difícil, e é impossível não surgirem os conflitos. Por isso, querido, querida, esse princípio é fundamental, é um princípio do reino de Deus que a igreja precisa ter, viver e praticar, que é o princípio do perdão. Marcos 11, 25 diz a palavra: e quando estiverdes orando, perdoai, se tendes alguma coisa contra alguém, para que vosso Pai, que está nos céus, vos perdoe as vossas ofensas. Queridos, isso é fundamental, isso é básico, isso é princípio do reino de Deus. Quem aqui não precisa de perdão? Todos precisamos de perdão, porque todos pecamos e carecemos da glória de Deus. Então, se você, querido, querida, precisa de perdão, se eu preciso de perdão, se precisamos de perdão, nós precisamos aprender a dar perdão, a perdoar, a liberar perdão. Isso é princípio do reino de Deus. E tem gente, às vezes, irmãos, que dentro da própria casa não consegue perdoar um marido, não consegue perdoar a esposa, não consegue perdoar um filho, não consegue perdoar um irmão, não consegue dentro da igreja perdoar um ao outro. E diz ser cristão, e diz estar no reino de Deus.
Amados, não é assim, em hipótese nenhuma. É um princípio fundamental do reino de Deus, que é a prática do perdão. Amém? Se você quer perdão, você precisa perdoar. Amém? Mais um princípio, vamos lá? Mais um princípio do reino de Deus para a prática da igreja, é o princípio da santidade. Olha 1 Timóteo 5:22. 1 Timóteo 5:22. 1 Timóteo 5:22. A ninguém imponhas precipitadamente as mãos, nem participe dos pecados alheios. Conserva-te a ti mesmo puro. Conserva a ti mesmo puro. Amém? Esse princípio é fundamental do reino de Deus para a vida da igreja. É o princípio da santidade. Amém, amados? A igreja precisa caminhar nesta estrada. Você é um cristão, e a palavra santo significa separado. Você foi separado do mundo, você foi separado para Deus, para servi-lo. O teu corpo, a tua vida, antes era escravo, antes você era escrava do pecado, agora você é templo, é morada do Espírito Santo de Deus. Amém, queridos? Olha só Hebreus 12:14, veja comigo. Olha só Hebreus 12:14. Preste atenção nessa palavra. Hebreus 12:14. Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Amém? Esse princípio, querido, querida, é inegociável na vida do cristão. Princípio da santidade. O reino de Deus tem esse princípio fundamental, a santidade, porque o Senhor é santo, 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 3 vezes santo. Amém? E se nós somos filhos de Deus, também nós devemos seguir e trilhar no caminho da santidade, sem a qual ninguém verá a Deus. Fugir da aparência do mal, fugir da prostituição, fugir das concupiscências da carne, foge de tudo isso, foge. Entra na rota, entra no caminho da santidade. Esse é o princípio fundamental para a vida da igreja. O grupo que está ali mergulhado no pecado, o departamento que está, o irmão que está, a irmã que está, não tem jeito, meu irmão, minha irmã. É só buraco, é só para baixo, é só derrota. Por quê? Porque o pecado separa, o pecado rompe a comunhão de Deus para com o homem. Por isso, querido, querida, é princípio fundamental para a igreja o caminho da santidade, o princípio da santidade. Conserva-te puro, diz a palavra do Senhor. Último princípio, vamos lá, Romanos 14:17. Nós começamos praticamente a série de mensagens com esse versículo, e nós vamos encerrar essa série de mensagens com esse versículo e fechar com esse princípio. É o princípio da provisão. Porque o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça, paz e alegria no Espírito Santo.
a soma disso, justiça, paz e alegria no Espírito Santo, é o princípio da provisão. Deus vai prover todas as coisas para a igreja. Diga glória a Deus, queridos. Quem vive o reino de Deus, a igreja que vive no reino de Deus, na sua totalidade, que vive estes princípios aqui pontuados, essa é uma igreja que faz diferença, essa é uma igreja que prevalece, essa é uma igreja que rompe, e esse povo é o povo que vai morar no céu. Diga glória a Deus. Que você, meu irmão, minha irmã, guarde essa palavra, reflita nesses conceitos importantes, e que você venha aplicar esses princípios na sua vida, para que você seja, meu irmão, minha irmã, um vencedor, porque Deus nos tirou do império das trevas e nos colocou no seu reino, não para vivermos qualquer vidinha não, mas Ele nos deu vida e vida com abundância. Diga glória a Deus, queridos. E o reino de Deus é justiça, é paz, é alegria no Espírito Santo. Isso é o reino de Deus. Que você receba a plenitude do reino de Deus na sua vida. Que essas mensagens, querido, querida, possa realmente estabelecer um novo ciclo, um novo norte para a tua vida, e que você, meu irmão, minha irmã, venha viver o reino de Deus, esse reino que é um reino de excelência. Diga graças a Deus. Deus te abençoe em o nome de Jesus.